No silêncio infinito do cosmos, onde as distâncias se medem em bilhões de anos-luz e o tempo parece fluir em outra cadência, o telescópio espacial James Webb acaba de revelar algo que desafia o entendimento humano. Pela primeira vez na história, astrônomos detectaram blocos de construção complexos da vida em uma região fora da Via Láctea, em um recanto gelado ao redor de uma jovem estrela em formação. Essa descoberta, à primeira vista científica, traz consigo algo mais profundo. Uma pergunta antiga, quase filosófica. Será que a vida, ou ao menos o que a torna possível, é uma exclusividade da Terra ou um fenômeno universal? A história começa com um ponto distante no céu, quase invisível a olho nu. Localizada a cerca de 160 mil anos-luz de nós, a Grande Nuvem de Magalhães é uma galáxia anã que orbita a Via Láctea como uma pequena companheira cósmica. Ali no interior de uma densa nuvem de gás e poeira, uma estrela jovem chamada ST6 está nascendo. Em torno dela, cristais de gelo e partículas minúsculas flutuam no frio absoluto do espaço. É nesse ambiente que o Webb detectou algo extraordinário. Usando seus instrumentos infravermelhos de altíssima precisão, os cientistas conseguiram identificar 5 moléculas orgânicas complexas presas no gelo que envolve a protoestrela: metanol, acetaldeído, etanol, formiato de metila e ácido acético. Para muitos, esses nomes soam apenas como termos químicos, mas para os pesquisadores, cada uma dessas moléculas representa uma pista, fragmentos de um quebra-cabeça que pode explicar como a vida começou. O metanol já havia sido encontrado em outros lugares, até mesmo em regiões de formação estelar dentro da nossa galáxia. Mas o ácido acético, principal componente do vinagre, nunca havia sido detectado em gelo espacial. Essa é a primeira vez que o ser humano consegue provar que compostos tão complexos podem se formar em ambientes extragalácticos sob condições extremamente severas, onde há pouca quantidade de elementos pesados como carbono, oxigênio e nitrogênio. Para entender o peso dessa descoberta, é preciso lembrar o que essas moléculas representam. Na Terra, elas são os blocos iniciais da química orgânica. Quando combinadas em ambientes propícios, podem formar estruturas ainda mais complexas, como aminoácidos e açúcares, ingredientes fundamentais para a biologia como a conhecemos. E entre os sinais detectados, os astrônomos acreditam que pode haver vestígios de uma molécula chamada glicolaldeído, uma substância que pode reagir para formar ribose, o açúcar essencial do RNA, um dos pilares da vida. O mais fascinante é onde tudo isso está acontecendo. A Grande Nuvem de Magalhães é uma galáxia jovem, com características semelhantes às do universo primordial. Ela contém menos elementos pesados e é constantemente banhada por radiação ultravioleta de estrelas quentes e massivas. Em teoria, isso tornaria quase impossível a formação de moléculas complexas. E ainda assim, lá estão elas, escondidas nas profundezas do gelo cósmico. Essa descoberta muda algo fundamental na maneira como enxergamos a vida. Até agora, muitos cientistas acreditavam que a complexidade molecular dependia de condições específicas, ambientes ricos em carbono e protegidos da radiação. Mas o Webb acaba de mostrar que, mesmo sob circunstâncias adversas, a química da vida encontra um caminho. É como se o universo tivesse uma tendência natural à complexidade, uma espécie de impulso cósmico que, com o tempo, leva à organização e, talvez, um dia, à consciência. A equipe responsável pela descoberta, liderada por astrônomos da Universidade de Maryland e do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, afirma que o estudo publicado na revista Astrophysical Journal Letters é apenas o começo. Eles pretendem agora procurar essas mesmas moléculas em outras regiões extragalácticas, tentando entender se essa química é uma exceção isolada ou uma regra universal. Se for uma regra, a implicação é profunda. Significa que as sementes da vida podem estar espalhadas por todo o cosmos, flutuando em grãos de poeira, congeladas em blocos de gelo, viajando entre estrelas e galáxias. Em outras palavras,
a vida pode não ter surgido apenas aqui. Pode ter nascido em muitos lugares ao mesmo tempo, seguindo as mesmas leis químicas que regem tudo o que existe. O James Webb, com seu espelho dourado de 6,5 metros e sua sensibilidade ao infravermelho, tem a capacidade de enxergar o invisível. Ele pode atravessar nuvens de poeira cósmica e observar o nascimento das estrelas, as colisões de galáxias e até mesmo os sinais químicos deixados por moléculas que se formaram há bilhões de anos. E agora, ele nos mostrou que a vida, ou ao menos seu prenúncio, não conhece fronteiras galácticas. Há algo poético nessa ideia. Enquanto olhamos para o céu tentando entender nossa origem, descobrimos que as respostas talvez estejam em cada canto do universo. Que os ingredientes da vida, carbono, oxigênio, hidrogênio, são os mesmos que formam estrelas, planetas e nebulosas. Que o cosmos é feito da mesma matéria que nós. Imagine por um instante o que isso significa. Em um pedaço de gelo, a centenas de milhares de anos-luz da Terra, repousam as mesmas moléculas que um dia deram origem à vida em nosso planeta. Moléculas que, sob as condições certas, podem evoluir, se combinar e talvez gerar algo novo, algo que respira, sente e observa o próprio universo. É como se estivéssemos assistindo à receita cósmica sendo escrita diante dos nossos olhos. E o James Webb é o instrumento que nos permite lê-la, página por página, luz por luz, molécula por molécula. Cada descoberta é uma pista, um fragmento de uma história muito maior. A história de como a vida pode emergir do nada, de como o caos do universo dá origem à ordem e à consciência. Essa descoberta também reacende uma questão antiga. Se os blocos da vida estão espalhados por todo o cosmos, será que em algum lugar em outra galáxia distante, algo parecido conosco está se perguntando o mesmo? Será que há outros observando o céu, tentando entender suas próprias origens, sem imaginar que nós aqui fazemos o mesmo? O Webb continua sua jornada silenciosa, flutuando a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, observando o passado do universo e revelando o que nossos olhos jamais poderiam ver. Cada feixe de luz que ele capta viaja milhões ou bilhões de anos até chegar até nós. E em cada uma dessas luzes pode estar a história da vida, não apenas da nossa, mas de todas as que o cosmos já foi capaz de criar. No fim, essa descoberta não é apenas sobre moléculas no gelo, é sobre o próprio desejo humano de compreender. É sobre a curiosidade que nos faz construir máquinas que enxergam além do possível. É sobre o impulso de olhar para o infinito e, de alguma forma, encontrar nele o reflexo de quem somos. Porque, no fundo, cada nova observação do James Webb é um lembrete de algo maior, que o universo é vivo, dinâmico e, talvez, de certo modo, consciente. E que nós, feitos da mesma poeira estelar que ele, somos parte dessa imensa história que continua sendo escrita, molécula por molécula, estrela por estrela, vida por vida. Se gostou dessa viagem pelo desconhecido, inscreva-se no canal para continuar explorando os maiores mistérios do universo.